Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Camila Amaro, arquiteta urbanista, especialista em conforto ambiental e proprietária do Ateliê de Conforto Ambiental. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre sombreamento e ventilação natural. Qual a importância desses dois critérios, dessas duas estratégias no seu projeto arquitetônico? Quando a gente dá uma olhada nessas implantações, a gente já começa a perceber que faz toda a diferença. Dependendo da posição dessa vegetação, por exemplo, do meu paisagismo e o porte dele também no terreno, eu já começo a direcionar os ventos para dentro da edificação, ou eu posso formar uma bolsa de ar parado na parte posterior da casa, ou ainda eu posso permitir corredores de vento ao longo dessa edificação. Então, peraí, acho que faz toda a diferença a gente pensar nessas estratégias para favorecer um aconchego, para favorecer um ambiente mais fresco e pensar no microclima desse lote e do entorno também. Trouxe aqui gráfico da Rosa dos Ventos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a cidade onde eu atuo. Tá? Esse gráfico, e assim como o gráfico, por exemplo, apenas do vento diurno, a gente consegue no site do Projet, www.projet, são 3 E's, que é Eficiência Energética nas Edificações, .nma, que é Ministério do Meio Ambiente, .gov.br. Esse site ele é confiável, ele traz dados do INEMET, Instituto Nacional de Meteorologia, então a gente pode começar a ter um embasamento teórico, porque afinal de contas, se eu quero estudar ventilação natural, eu tenho que saber qual que é o vento predominante ou os ventos predominantes naquela região. Se a gente pensar no vento noturno em Campo Grande, essa rosa dos ventos muda, tá? Então a gente pode querer trabalhar com ventilação apenas durante o dia e ventilação noturna também, que é muito bem-vinda aqui para Campo Grande. Nesse slide eu mostro alguns exemplos de estratégias de sombreamento. Aqui a gente pode ver, deixa eu pegar o grifa-texto aqui para vocês, um beiral que provoca o sombreamento em várias horas do dia e diminui drasticamente a energia térmica incidente dentro desse recinto. Aqui é uma outra opção muito famosa que se chama prateleira de luz, em inglês é light shelf. Para quem tiver dúvidas, pode me mandar um direct ou deixa um comentário aqui no IGTV que depois eu tiro essas dúvidas de vocês também, tá? Podem mandar no Facebook também, no Instagram. Então, aqui a prateleira de luz, o papel dela é refletir essa incidência solar antes dela entrar no ambiente. Ela bate primeiro nessa parte de cima da prateleira, que é de cor clara, ela bate no forro, que também é de cor clara, e depois ela invade o ambiente de forma mais difusa, ou seja, houve um espalhamento dessa energia, ela entra com menor carga dentro desse ambiente, vai aquecer menos o recinto. E aqui nessa parte de baixo eu posso pôr cortina, treliça, veneziana, alguma outra coisa, se eu quiser barrar essa energia. E aqui, nessas outras imagens, a gente tem uma janela, né? Então aqui é a janela. Nesse caso, eu tenho um sombreamento, ó, externo, e nesse caso eu tenho um sombreamento interno. Ou seja, aqui é um papel de um brise e aqui é o papel de uma cortina, tá? Então vejam que o brise ele deixa passar bem menos energia do que uma cortina. O que a gente tira de conclusão? Sempre que a gente puder usar um elemento de proteção externo à fachada, ele vai, além de impedir o ofuscamento, que é aquele nível excessivo de luz, de luminosidade no ambiente, que pode prejudicar a escrita, leitura, comprometer a visibilidade em telas de computadores, telas de TV. Além disso, o brise externo, ele ajuda a minimizar o aquecimento interno, tá? Porque ele diminui essa passagem de energia. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, como brises verticais, são mais comuns. Eu trouxe outros exemplos com um design diferenciado, aqui eu uso de vidro para fazer esses sistemas com várias camadas alinhadas de esferas para fazer esse sombreamento. Aqui já é um design mais arrojado, pixel building, né, na Austrália, então a gente pode ver também uma escala muito mais avantajada. Aqui a gente tem a escala humana como referência para vocês.
e como que fica lá dentro do ambiente. Aqui é uma biblioteca no Japão, a gente pode ver que ela fica bem discreta na paisagem, e se eu olhar internamente, eu tenho vários pequenos orifícios que dão essa luminosidade homogênea no ambiente, sem prejudicar o acervo de livros que está no meio da biblioteca. Então, eu tenho essas áreas próximas da parede, com maior luminosidade para leitura, e os acervos protegidos aqui na área central. Aqui já são exemplos de ventilação. Já que a gente está falando não apenas de sombreamento, eu trouxe exemplos de ventilação natural. Onde é muito importante ventilação natural? Em climas quentes, principalmente em climas quentes e úmidos. Tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo de Fortaleza, mas a gente poderia estar falando de Belém, do Pará. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, essa estratégia é bem-vinda, mas a gente chama de ventilação seletiva. Então, quem tiver dúvida sobre ventilação seletiva, tá lá na NBR 15220, parte 3. Pode me enviar também no direct ou deixa nos comentários. Esse aqui é o Centro Cultural Dragão do Mar, então ele tem um pé direito muito avantajado e com isso ele permite essa fluidez da ventilação natural. Aqui também é um exemplo de pé direito mais elevado, a rede Sara, do arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, que também tem em várias cidades do país. Peguei o exemplo de Fortaleza, porque ele faz um uso dessa vegetação nesse espaço de convívio, onde tem também a fisioterapia com água. Ele deixou esse pé direito enorme e proporcionou esses sheds para exaustão do ar pela cobertura. Bom, aqui estava falando desses sheds, né, que eu dei uma paradinha no vídeo. Aqui a gente consegue visualizar, então, esse pé direito gigantesco, o uso de sheds, que são esses dentes de serra na cobertura para exaustão do ar quente. O ar quente é menos denso, viu, gente? Então, ele consegue subir com mais facilidade e o ar frio, por ser mais denso, permanece no nível dos usuários. Então, se a gente der uma ajudinha com o uso de estratégias de abertura na cobertura, e analisar bem o vento predominante do local, a gente consegue fazer essa exaustão do ar quente com maior facilidade. E aí economiza um pouquinho mais de energia elétrica. Aqui é o Centro Cultural Jean-Marie, também, que é do arquiteto Renzo Piano, arquiteto italiano. Esse Centro Cultural é na Nova Caledônia e é um centro cultural bastante apreciado por trazer essa identidade da tribo indígena local. O uso de materiais locais, é bem permeável, o uso de madeira, e permite essa ventilação por efeito chaminé, que é isso que eu falei, o ar quente consegue sair pela cobertura e junto com o vento predominante é carregado para o exterior da edificação. Aqui também é válido a gente lembrar que o efeito de ventilação natural, ele é tanto para ambientes internos como para áreas externas. Então, quando a gente pensa numa orla marítima como essa, é interessante a gente deixar esses prédios permeáveis para evitar a formação de ilhas de calor lá dentro dessas cidades. Então, eu permito que essa brisa do mar refresque também não apenas a orla, mas o entorno. Aqui é outro exemplo de ventilação natural, criada pelo arquiteto João Castro Filho, é um restaurante na Universidade Federal do Pará, em Belém, clima extremamente úmido, muito quente, e ele criou esse telhado em camadas, então eu tenho essa ventilação acima do nível dos usuários, fica muito confortável esse ambiente também, e a gente pode perceber que os beirais que ele criou sombreiam a edificação o ano todo, o dia todo, e a inspiração dele, o partido arquitetônico, foi na própria vegetação local. Aqui eu tenho um exemplo do arquiteto Lúcio Costa, ainda um exemplo modernista, né, dos anos 50, que é o Parque Guinle, no Rio de Janeiro, um condomínio residencial, e a gente consegue ver o uso de cobogós. É uma estratégia de sombreamento e que permite a ventilação natural. Então, eu posso deixar as janelas abertas e na área externa a elas foram colocados esses painéis vazados, permitindo essa ventilação natural.
Então, assim, coloquei alguns exemplos de sombreamento, outros de ventilação natural. Dúvidas são muito bem-vindas e espero que vocês compartilhem essas informações com outros colegas, outros profissionais que também tenham interesse, e é muito válido a gente disseminar esses conceitos de conforto ambiental, porque assim a gente faz uma arquitetura mais consciente, mais assertiva e também mais eficiente. Tá bom? Um abraço e até mais!